Incríveis benefícios da alimentação alcalina frente ao câncer. Você sabia que o desenvolvimento do câncer tem muito a ver com o estado de nosso ecossistema interno? Se este for muito ácido, favorecemos. Por isso, devemos optar por alimentos alcalinos. A quantidade de pacientes com câncer que nos rodeia chama a atenção. Com certeza você conhece a mais de uma pessoa que sofre desta doença. Não é casualidade que seja a principal causa de morte em todo o mundo. Pelo que parece, um dos principais desencadeantes é a alimentação que seguimos. Neste artigo contaremos a relação que há entre a alimentação alcalina e a prevenção do câncer. O que é uma alimentação alcalina? Antes de começar a falar de como repercute a favor de nossa saúde, é bom que saibamos do que se trata a dieta alcalina. Este tipo de alimentação se baseia, principalmente, em consumir alimentos que elevem o pH de nosso sangue e não favoreçam um meio ácido, onde os vírus e as células cancerígenas podem se desenvolver. Seguir este tipo de dieta é tão simples como escolher alimentos alcalinizantes ao invés de acidificantes, e optar por uma cocção mais saudável. A comida crua ou cozida ao vapor é melhor do que a frita. Quais alimentos são alcalinos? Se você quiser prevenir o câncer, dentre outras doenças, e se sentir saudável, a comida alcalina é fundamental. Dentre os alimentos mais destacados dentro deste grupo encontramos vegetais crus. Apesar de algumas verduras serem ácidas de forma inata, quando entram no organismo se transformam em alcalinizantes. Comê-las cruas permitirá aproveitar todos os seus nutrientes, já que muitos deles se perdem com as altas temperaturas do forno ou a água fervendo. Não deixe de adicionar à sua alimentação cotidiana estes vegetais: aspargos, couves, brócolis, couve galega, couve de Bruxelas, couve vermelha, alho, cebolinha, cebola, salsão, pepino, pimentão, cenouras, alface, chicória, agrião, beterraba, berinjela, frutas. Tem um grande poder alcalinizante, inclusive aquelas com pH baixo como os cítricos. Podemos consumir frutas como sobremesa, no café da manhã ou no lanche. Oferecerão muitas vitaminas e servirão para afastar o câncer. As recomendadas são maçãs, damascos, abacates, bananas, bagas, amoras, cerejas, melão, melancia, coco, frutos secos. Oferecem ácidos graxos benéficos além disso, têm a capacidade de aumentar o pH em seu organismo. Há muitos mitos que giram em torno dos frutos secos, porque são calóricos. Porém, o certo é que são muito bons para evitar doenças cardíacas ou inclusive perder peso, porque são saciantes. Adicione amêndoas e castanhas em sua alimentação para torná-la mais alcalina. Milho é o único cereal integral que se considerava 100% alcalinizante. Isto não quer dizer que os demais sejam prejudiciais para a saúde, mas, se você tiver que escolher, opte pelo milho. Neste caso, deverá comê-lo hidratado com água e depois cozido. Prove em hambúrgueres ou como recheio. Mel. Use-o para adoçar infusões ou sobremesas, ou para comer só se tiver gripe ou resfriado. Clorofila. O suco de cor verde que as plantas oferecem é muito rico em enzimas e em nutrientes que vale a pena aproveitar. A seiva da babosa é das mais conhecidas e consumidas, mas não a única. Você pode, por exemplo, fazer uma pasta de trigo e bater com água, para desfrutar de suas propriedades desde as primeiras horas do dia.
a alimentação alcalina e o câncer. Já ensinamos quais são os alimentos mais alcalinos, mas ainda não conhece a relação que eles têm para prevenir o câncer. Como primeira medida, é preciso entender que as células de nosso corpo precisam de glicose e oxigênio, dentre outros nutrientes, para sobreviver e realizar suas tarefas. Quando o organismo não tem aquilo que as células precisam, elas vão enfraquecendo, e então as doenças entram em ação. Além disso, quando o ecossistema é muito ácido, o sistema imunológico enfraquece e vai perdendo a capacidade de nos proteger dos ataques externos ou internos. As células cancerígenas podem viver a partir de um pH de 7,4, porém, quando chega aos 8,4, alcalino, morrem automaticamente. Do contrário, se o meio for muito ácido, elas estão confortáveis e se reproduzem mais rapidamente. Ao fortalecer o sistema imunológico, as células benéficas contam com o oxigênio necessário para expulsar as toxinas e os rejeitos. Quando os tecidos e os órgãos estão ácidos, é porque não tem muito oxigênio. Perfeito para o câncer. Em contrapartida, se estiverem alcalinos, as células boas podem se desenvolver e o sistema imunológico se reforçar por não estar repleto de tóxicos. Quais alimentos deveríamos evitar para que nosso organismo seja mais alcalino? Lácteos, manteiga, leite, queijo, carnes vermelha, de porco, bovina, vísceras, frango, mariscos e ostras, frutos secos, castanha de caju, amendoim, pistache, farinha refinada, também biscoitos e confeitados, saladas e molhos, de tomate, de soja, mostarda, maionese, vinagre,